Olá, bom dia! Estamos aqui ao vivo, apenas com uma introduçãozinha rápida e uma perguntinha para mais uma reflexão do dia. Qual a maior preocupação dos pais? Os pais trazem inúmeras preocupações. Os pais sempre estão preocupados com o que os filhos vão se tornar. Estão preocupados com os comportamentos que os filhos vão adquirir. E, em principal, se os filhos vão ser pessoas do bem. Como falar sobre esse contexto, sobre a formação da moral? De que maneira que essa condição humana é construída? Cabe aqui a gente começar a analisar através dos nossos comportamentos. Porque se a gente considerar que somos uma tábula rasa, como muitos cientistas defendem que nós somos, que tudo é adquirido do meio. Mas que meio é esse? Que cenário é esse que estamos vivendo atualmente? O que de fato temos ensinado para as nossas crianças? De que maneira que elas vão construir a moral, considerando, de acordo com a própria construção da moral, segundo Piaget, existe a primeira fase chamada anomia, que é uma fase em que a criança ainda não tem condições perceptivas, cognitivas desenvolvidas o suficiente para classificar o que é certo ou errado. Depois desta fase, ela entra na chamada heteronomia. A segunda fase da construção da moral, heteronomia, é a fase em que, através das condições de punição, de não corresponder, a criança vai extinguindo o comportamento. Tanto é que uma criança, quando chamada a atenção, ou quando sabe que algo a castiga ou a pune, ela questiona as razões ou ela interpreta: se eu levei uma bronca, se eu levei um tapa, se eu levei um beliscão, se eu estou de castigo, é porque eu fiz algo de errado. E a terceira fase é a de autonomia. É a fase em que o sujeito já entrou no período do estágio formal do desenvolvimento cognitivo, tendo condições de se colocar no lugar das regras sociais, de compreender que desapontou, que não correspondeu, e esta fase ela é crucial para que ela não seja tão preto no branco. É aquela fase em que furtou, mas furtou para salvar a vida de um filho, tem um atenuante. Então ela tem essa sensibilidade, ela consegue trabalhar com as previsões, ela consegue trabalhar com as deduções. E aí vem um alertazinho do dia. Se na terceira fase é uma fase em que nos dá o direito de definir e construir essa condição moral, como é que a gente tem enxergado, o que a gente tem recebido do meio, o que a gente tem ensinado para os filhos, o que a política tem demonstrado, o que o governo, as relações públicas, este cenário tem trazido para as crianças. Então, o que nós podemos esperar destes futuros adultos? Então, a gente precisa refletir bastante e considerando que a autonomia do sujeito em classificar o que eu atenuo, o que realmente é episódio concreto, o que é uma previsão, né? Eu vou trabalhar com uma hipótese. Ela não se faz sozinha, ela se faz com base numa história de vida, com base em valores. Portanto, pessoal, o que são valores hoje fundamentais na educação, no auxílio e na formação de caráter, de personalidade das nossas crianças? Porque o que eu vejo em plena pandemia, tá? São pais, são famílias, são pessoas, cidadãos que estão sempre procrastinando, estão sempre
justificando o injustificável, sempre alegando defesas para aquilo que na verdade deveria ser bem mais prático, mais consciente. E não é isso que a gente está vendo de saudável hoje nesse cenário educacional. Nós temos visto empurra de responsabilidades, temos visto sempre vou defender o meu e o outro que se lasque. Desculpe falar assim. Então, como que eu vou auxiliar os filhos em construção a desenvolver a chamada empatia, que é uma ferramenta, uma condição humana essencial, necessária para afinar, melhorar, qualificar as relações humanas, os relacionamentos interpessoais. Então, falar de equilíbrio emocional, que é o tema do nosso encontro de quarta-feira, é falar de construção da empatia. E uma coisa puxa o outro. Eu falar de construção de empatia, que é a condição de se colocar no lugar do outro, é também falarmos de construção da moral, é falarmos de valores humanos. Então fica essa dicasinha aí do dia. Vamos refletindo para a gente ter bastante assunto e debate para quarta-feira, tá? Tenha um bom dia, uma ótima terça-feira, nublada, bonita e cheia de energia para todos nós, positivas. Até! Bom dia, meu amor!